Boa tarde a todas e a todas. Meu nome é Francisco Oliveira Neto, eu tenho 1,84 m. Minha cor o meu botei aqui, cor da pele é branca, a cor dos cabelos que ainda restam, e restam ainda bem, né, são pretos, castanhos, a cor dos olhos castanho. Eu estou usando um terno azul escuro, uma gravata lilás, né? Então, tudo bem. Primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui, para falar rapidamente, apenas dar uma palavra aqui a respeito do tema tão importante, saudar e enaltecer aqui a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, né, sempre, né, como disse a conselheira Daiane, sempre uma aula, uma figura que reúne um humanista, uma visão de mundo muito interessante, construtiva, um professor de excelência, um doutrinador de excelência, um jurista, né, com todos os sentidos da palavra, advogado, né, e um homem com uma construção de julgados, de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal e agora, mais recentemente, os talentos como administrador do Poder Judiciário de Santa Catarina e uma fala espetacular. Também aqui saudar o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, também ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, também uma folha de serviços prestadas à justiça brasileira, de todos nós conhecidas, nas várias posições que ocupou e recentemente que ocupa na presidência de um tribunal, o Tribunal Superior do Trabalho, na condução dos destinos da Justiça do Trabalho, que todos nós sabemos, aliás, um local que experimenta muito de algo que aqui precisa ser também experimentado, ministro, que é o rompimento da linha divisória entre o público e o privado, né? Porque o controle das relações de trabalho, né, se lá atrás, eu não sou nenhum especialista na área, mas lá atrás apontadas como algo em que não se tocava porque era direito privado, até o determinado momento que se chega e diz não, não é isso. As relações de trabalho, elas são de interesse público. E isso há uma relação com o assunto que é objeto aqui, eu já vou procurar chegar a ele. Saudar também aqui minha querida amiga, conselheira Daiane Nogueira de Lira, que, para alegria de todos nós, felicidade na sua atuação, não só no Conselho Nacional de Justiça, mas também nos vários cargos que ocupou, mas agora, recentemente, no Conselho Nacional de Justiça, tem prestado um serviço de relevância à justiça brasileira, na área da saúde, na área do controle, na área das manifestações em relação à imprensa e tantos outros assuntos que faz com que não tem mais como ter um Concepre sem a Daiane, né? Tamanho, e sempre com uma música diferente, né? Ela nunca toca a mesma música, sempre vem com assuntos diferentes, que encanta a todos nós. Agradecer. Rapidamente aqui, eu só não vou me aventurar a falar especificamente do tema, né, mas eu queria fazer aqui uma reflexão, pedir licença, para dar um passo atrás na questão relacionada à liberdade de imprensa. Porque a liberdade de imprensa, né, dos fundamentos da liberdade de imprensa, não há dúvida nenhuma, fundada na estrutura do Estado Democrático de Direito, que está estruturado na ideia de república, res publica, coisa pública. De modo que aquela separação tradicional que se escuta e que se aponta de que o que é o espaço do privado e o que é o espaço do público é uma dicotomia, para usar uma expressão já há muitos anos utilizada por um dos principais teóricos da teoria do direito, da teoria do Estado, da teoria política, o italiano Norberto Bobbio. Essa separação entre o público e o privado, ela sofre abalos. Já não fica mais tão nítido, em algumas situações, o que é o público e o que é o privado, especialmente o que é o privado que precisa se tornar público. De modo que algumas relações elas não têm mais condições de se proteger com o argumento de que são privadas. Por exemplo, o que seria da defesa intransigente
do fim da violência doméstica se isso fosse tratado como algo privado. A velha retórica de que o que acontece no ambiente do lar não alcança controle da sociedade, porque aí se confunde também com controle do Estado. Controle do Estado não pode permitir a invisibilidade do poder. E essa é que é a lógica. Então, quando eu falo em poder do Estado, porque alguém pode contra-argumentar dizendo, nas ditaduras, o Estado ele é hipertrofiado e ele exerce, não sei se eu estou fazendo muita confusão aqui, Dani, mas eu vou tentar chegar num rumo aqui. O Estado ele tem uma hipertrofia de controle da sociedade, tá? De modo a cercear a liberdade. Agora, se o controle do Estado, se o poder do Estado é exercido num ambiente em que não existe as chamadas arcana imperii, ou seja, as razões de Estado, onde há visibilidade do poder, isso muda. E como que se dá a visibilidade do exercício do poder? A imprensa. A imprensa é que trabalha pela visibilidade do poder. Porque se o poder ficar na invisibilidade, e isso Bobbio é quem diz, o contrapoder vai ter que estar na invisibilidade. E isso sai do controle social. Então é claro que nós nos assustamos quando se fala em controle social. Mas a que controle social nós estamos nos referindo? Um controle no público, feito em público e para o público? Ou um controle que vai ter uma parte absolutamente privada, fora do controle público? Se eu tenho por regra entender que o pacto social se origina da ideia de que todo público ou privado, ou seja lá o que for, todo ato de domínio, todo ato de poder, ele tem que ser justificado, ele tem que ser entendido no mínimo, ou seja, sempre de uma forma restritiva e justificada. Isso não é um discurso liberal assustador. Ao contrário, ele é liberal, melhor dizendo até, no melhor dos sentidos da palavra liberalismo, que são as bases do iluminismo. Agora, isso pressupõe conhecimento de tudo e conhecimento de todos. Conhecimento das razões de formação daquele pensamento. Debate público, questionamento público. O problema dos assédios, ele se torna muito grave, especialmente quando se materializa em decisões judiciais. Há uma questão cultural aqui que precisa ser enfrentada. Mas eu penso que um bom momento para refletir a respeito, porque isso é algo que, por vezes, nós temos que fazer. Quando nós temos anos de civilização, nós temos anos de estudo, pensando, já enfrentamos diversas crises, diversos momentos. Às vezes a gente precisa parar e pensar para voltar à origem dos institutos, né? É o que Bob faz. Ele volta à origem dos institutos, volta aos romanos, volta aos gregos, para entender a construção do exercício do poder e, especialmente, do controle do poder. E aqui é que a liberdade de imprensa ela encontra a sua excelência na sua base de afirmação. Voltar a esses princípios, na minha visão, contribui para o aniquilamento de toda forma de tentativa de controle sobre aquilo que contraria, sobre aquilo que não está na linha da preservação da própria existência da sociedade e do seu processo civilizatório. É claro que existem inúmeras questões que precisam ser densificadas, precisam ser estudadas
a análise dos casos concretos, ela contribui e muito para essa verificação. É na justiça do estadual, principalmente, mas não só, em que essas questões ganham relevância em processos, seja na jurisdição criminal, seja na jurisdição civil, com as indenizatórias. Mas é fato que a construção de uma linha jurisprudencial segura, muito bem construída, e hoje nós temos condições de olhar o que muito bem foi feito. Nós vemos hoje qual a linha de pensamento que legitimamente foi construída pelo Supremo Tribunal Federal, adequadamente construída pelo Supremo Tribunal Federal, a partir, muitas, de julgamentos no primeiro grau de jurisdição, muitas recordadas aqui pelo ministro Luiz Roberto Barroso. De modo que esse caminho, esse percurso, ele já nos mostra a concepção que temos de um direito de liberdade, né, mas submetido a certos critérios que são bases civilizatórias para nós, que tem a ver com a manutenção da nossa convivência. O contrário da política, que é o que sustenta tudo, é a barbárie. Se não fosse a política, as pessoas estariam na rua se estapeando. E, infelizmente, apesar da política, ainda estão na rua se estapeando. De modo que tudo isso precisa vir à luz do dia. E quem traz à luz do dia é a imprensa. Por essa razão, sempre o questionamento e o exercício de buscar a publicidade do exercício de poder. Há uma frase muito interessante de uma ideia de Habermas: o exercício da dominação política é efetivamente submetido à obrigação democrática da publicidade. É isso. Né? E uma outra ainda, de Kant, que todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não é conciliável com a publicidade, são injustas. Ou seja, é critério de avaliação de justiça. Com isso, eu louvo a iniciativa aqui da cartilha, vai contribuir muito, né, e, obviamente, ampla divulgação junto aos tribunais do país para que produza os seus resultados, como já é por força dos precedentes obrigatórios, mas nunca é bom lembrá-los, né, ministro? Muito obrigado. Muito bem.